Salve, salve, nação. Vambora mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí, né? A fase do Flamengo em quesito lesão é horrorosa aí. É a pior do Brasil. E mais um jogador lesionado. Dessa vez, Luiz Araújo tem uma lesão no joelho. Passará por cirurgia. E o tempo de volta é indeterminado de acordo com o Flamengo, né? Então o Flamengo tem 6 jogadores no departamento médico, como você já percebeu aí na tela. Cebolinha, Vinha, Michel, Pedro de la Cruz e o Araújo agora. E o Flamengo, nesse segundo turno, deixa a muito desejar, né? Com um aproveitamento de mais ou menos 30 a 35% dos jogos, né? Com 2 vitórias, 2 desempates e 3 derrotas, né? Então, no total, são 7 jogos. Então, o aproveitamento do Flamengo deixa muito a desejar. Que se for contabilizar só os pontos que o Flamengo conseguiu no segundo turno, o Flamengo hoje estaria na 33ª rodada, né? O Flamengo só conquistou 8 pontos no segundo turno, né? Um retorno aí de time de meio de tabela brigando pelo rebaixamento, né? Lamentável, lamentável mesmo, né? E agora tem Libertadores, que o bagulho vai ficar doido. Então vambora mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí, galera. Então, de certa maneira, eu entendo o clamor da torcida para que o time jogue mais, para que na média o time jogue mais. Eu não estou nem falando do jogo contra o Vasco, porque, sinceramente, eu acho que o Flamengo jogou contra o Vasco mais do que ele jogou em várias partidas que ele venceu, né? E que venceu ali com gol no final, de uma maneira assim, sem produzir o suficiente para vencer. Então, eu acho que o Flamengo, de maneira geral, por ter o elenco que tem, ainda que tenha todos os problemas com os quais o Tite não contava, poderia realmente ser um time a jogar melhor na média. De novo, não estou falando do final de semana. É um time que, evidentemente, né, aí a gente fala de novo da pressão, do incômodo, que muita gente teve quando o Palmeiras caiu e foi aplaudido pela sua torcida. O Botafogo, o torcedor botafoguense, ainda que não tenha conquistado o título, está muito confiante porque o time está jogando bem desde o começo da temporada que vale. Né? Então, é normal que o Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, que a torcida do Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, e pelo que o Flamengo talvez não tenha conseguido ter de sequência de bons jogos, um atrás do outro, não tem esse crédito. E não vá, mesmo que o Flamengo, né, eventualmente seja eliminado num mata-mata jogando bem, talvez que não vá aplaudir ou ter o crédito. Certamente não. Então, mais eliminado pelo Peñarol, exato, pode esquecer. Mas aí a gente tem que trazer um pouco da carga de um clube que tem o melhor elenco do país há muitos anos e que, surpreendentemente, né, no campeonato em que o melhor elenco deveria fazer mais diferença, está um bom tempo fora da briga, desde 2020. Né? Sim. Então, assim, 21, 22, 23, 24 ainda está na briga, mas, assim... E era o favorito nos pontos corridos em todos os anos. Claro, claro, porque... olha dessa maneira. Pontos corridos, a gente fala, bom, ali, quem tem o elenco mais forte... Mas quem quer criticar muitas vezes os pontos corridos, né, sempre fala isso. Não, mas é que pontos corridos é só dinheiro. É só quem investe mais leva. A prova de que não é assim que funciona é que o Flamengo não levou nos últimos 3 anos. Né? E pode não levar. O Flamengo investiu e tem investido há tanto tempo, pelo elenco que ele tem há tanto tempo, apesar de todos os desfalques e as dificuldades desse ano, era de se imaginar que o time ganhasse até mais do que ganhou, e não ganhou pouco nos últimos anos. E falando de Libertadores, depois de você ter uma eliminação para o Olímpia no ano passado, você ser eliminado pelo Peñarol esse ano... A eliminação para o Olímpia é a pior do Flamengo desde o Jorge Jesus. Perfeito. Era Jorge Jesus para cá. É para balançar. Agora, esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Peñarol? É difícil. O Peñarol, Diego Aguirre, jogou no sábado e com a base titular, venceu o Rampla, goleou 4-0. Então, o time que vem... Subiu a terceira rodada do torneio Clausura. Né? Mas é uma equipe que não tem, assim, não
tem tecnicamente os mesmos argumentos que o Flamengo. Quando tiver um jogador contundido, não vai ao mercado e vai gastar milhões e milhões de euros ou dólares. Não tem essa situação. O que pode fazer o Peñarol é ir lá cantar o Damian Soares e largar o Botafogo, que é um negócio muito estranho. Sim. Você deve ter uma história para ser contada, porque não dá. Você não vai largar o time que vai ser, sim, vai lutar para ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, está disputando a Libertadores, para você ir Peñarol, que você já foi inscrito na Libertadores, você não pode jogar. Olhando a reposição, foi bom pro Botafogo. Não, foi, mas é um negócio estranho. Não, o Diego Aguirre ligou, quando o Diego Aguirre ligou, ele me convenceu. Desculpa, ele não pôde nem jogar. Sim. Ele não conseguiu estrear ainda. Então, Flamengo, com o elenco que ele tem todo à disposição, o que teria no banco de reservas, as 5 trocas que o Tite poderia fazer no segundo tempo. Um absurdo. Um absurdo. Aí que muda mais, né, Calçade? É aí no entrosamento também, porque por mais que eu diga... Gonçalo Plata está entrosado? Exato. Porque para mim é sempre muito claro, quando a gente olha as escalações do Flamengo, são sempre escalações muito fortes. Pode ter da quantidade de desfalque que for, do 1 a 11 ali, é sempre uma escalação muito forte. Falar no começo do programa que até agora o Tite não encaixou, por exemplo, questões importantes como sistema defensivo e tal. É consistência, né? O que eu falo? Essa consistência. Mas a gente já está em setembro. Os times do Tite virou metade de setembro, não encaixou. Já vai fazer um ano. O que para mim ficou muito claro durante a temporada, e essa é a única certeza que eu tenho, termine a temporada como terminar, com as coisas funcionando ou não funcionando, com o time sendo consistente ou não, é que o Tite teve uma certa dificuldade para se adaptar às características de jogo, de futebol, dos jogadores do Flamengo. Os jogadores do Flamengo tiveram alguma dificuldade na adaptação às características do Tite, porque o Tite gosta, por exemplo, do time que tem mais pegada, do time que sabe entender o jogo para dosar o jogo, que torna o jogo mais lento quando é necessário, que acelera quando é preciso, que sabe marcar de vários jeitos, marca com linha alta, marca com linha baixa para usar contra-ataque, marca com a linha média e a marcação e pressão é muito bem feita. E os jogadores do Flamengo, a realidade isso é uma coisa muito, assim, é muito óbvia. Eles gostam da bola. Os jogadores do Flamengo gostam muito da bola. Não que eles não queiram marcar, mas as grandes virtudes, principalmente do meio campo para frente, tá no jogo com a bola. É o Arrascaeta, é o Pedro, aí você pega o Luiz Araújo, a mesma coisa. O Gerson é um pouco diferente, marca um pouco mais, às vezes dá um pouquinho abaixo. Tanto que teve um momento na temporada que o Eric era o principal jogador do time, porque ele era o que mais pegava ali no meio de campo. Então, tem uma dificuldade no ajuste fino. Não que os jogadores não entendam o que o Tite quer. É uma coisa mesmo da característica dos jogadores. E o Tite tem que fazer o jogo que ele acredita, respeitando a característica dos jogadores. E isso é um trabalho de desenvolvimento. Porque todo jogador pode aprender a marcar. Tá. Não existe um jogador no mundo que não tenha condições de aprender a marcar. Você pode não ensinar o cara a driblar, a finalização pode ter um limite, o cara trabalha, ela melhora, mas tem um limite, né? A tomada de decisão é uma coisa que se trabalha também, mas tem um limite. A marcar, a fechar espaço. Eu gosto sempre de lembrar do Eto'o na final da Champions League na Inter de Milão, porque aquilo ali Barcelona. foi... Não, exatamente, Inter e Barcelona, que o Mourinho fez... né? Não, foi... Foi semifinal. Foi semifinal. Quando o Milito foi expulso, ele vai marcar do lado ali. E o Barcelona, que era a melhor versão, acho que do Barcelona da história, foi dar o primeiro chute lá com a metade do segundo tempo em diante. Tá, então, assim, todo jogador pode aprender a marcar. E os jogadores do Flamengo estão com alguma dificuldade de compreensão da ideia de jogo para o Flamengo ser consistente. Porque com a bola o Flamengo tende a resolver os jogos. Só que você precisa achar o equilíbrio e o que o time tanto gosta. E o time está com uma certa dificuldade. Só uma coisa, o verbo que você quer usou, dizer que não vai achar. aprender a marcar, talvez seja uma necessidade menor ou menos complicada do que o convencer a marcar. Porque eu acho que, mais do que aprender, o termo é convencer. E manter isso o jogo inteiro. Porque você pode aprender a estar disposto a fazê-lo, né? Nesse caso, você percebe que há um incômodo nisso. É isso. E o Aguirre já deixou assim, bem, não nas entrelinhas, nas linhas mesmo, que ele pode dar uma modificadinha, dar uma trancadinha no Maracanã.
Não é assim aquele time que vem jogando a Libertadores, que enfrenta o Strongest em casa, que você entendeu? Outros adversários. A gente está falando de um mata-mata, quartas de final, jogando fora de casa, tendo que levar para o Uruguai a decisão. E ele pode colocar um terceiro homem, né? Um jogo mais que volta, marca, sai em velocidade, eu acredito que é o que ele vai fazer, aproveitar a linha alta do Flamengo, todo mundo joga assim, mas não é um defeito, isso é a necessidade do jogo. Se você sobe, a tua linha defensiva vai também. Sim. Né? Não dá para ela ficar lá atrás e deixar um latifúndio para o adversário. Isso é da natureza do jogo, mas você joga com jogadores que têm velocidade e tem que recuperar a bola. Agora, se o Flamengo fizer, por exemplo, um jogo do nível do jogo que fez contra o Vasco, difícil o Peñarol segurar. Sim. Bem difícil o Peñarol segurar. É um time muito bom e dentro de casa, com o seu torcedor. Eu tenho muito respeito pelo jogo do Flamengo. Acho que a torcida tem um papel fundamental aí. Um fundamental é em produzir junto com o time e não esperar o time, o espetáculo para aplaudir. Assim, essa espera não faz bem. O torcedor rubro-negro, os melhores momentos do torcedor do Flamengo é quando ela joga junto. E a Libertadores pede isso nesse momento. No Uruguai, eles vão jogar junto com o Peñarol. E é preciso levar uma vantagem, olha, daquela do Bolívar para cima. Aquela 2-0 ali, né? Aquele 2-0 pelo menos salvou. isso. Agora, a gente está falando aqui de uma equipe que está priorizando tudo, né? O Flamengo, o discurso do Tite é sempre dando, vamos lá, o brasileiro. Ontem o Tite falou o seguinte, olha, eu aprendi aqui no Flamengo e tal, que a gente tem que... Né? Isso, né? Foi curioso isso. Foi muito bom. Você vai poupar, vamos poupar o meu emprego. É maravilhosa essa declaração, porque é isso, né? Assim, os caras... Vamos pra cima em todas as competições. De eleição, William. É verdade. Agora, tem um clube que não pode fazer isso, que é o Corinthians. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí, né? Após essa lesão aí do Luiz Araújo confirmada nessa segunda-feira aí, né? O jogador vai passar por uma cirurgia no joelho. Ele teve um problema na cartilagem do joelho aí, né? Com o Flamengo aí, os meios de comunicação que acompanham o Flamengo, teve problemas na cartilagem do joelho. Vai passar por uma artroscopia. E de acordo aqui com o portal Coluna do Fla, né, que acompanha diariamente o Flamengo, o período de retorno dele é entre 1 a 2 meses. Dito isso, se ele retornar daqui a 1 a 2 meses, possivelmente podemos dizer que a temporada dele já acabou, né? Ele deve voltar lá nas últimas rodadas do Brasileirão, né? Ali pela 24ª, 5ª, 6ª, por aí. Até pegar o ritmo, o jogador já entrou de férias, né? Então, vale lembrar que o Brasileirão só acaba em dezembro e os jogos da Libertadores, acho que é em final de novembro, se não me engano, alguma coisa assim. Então é complicado e mais um desfalque aí, né? Dito isso, o Flamengo escreve mais 3 novos reforços para o jogo da Libertadores diante do Peñarol no Maracanã, né? Então, para esse jogo diante do Peñarol, o Flamengo inscreveu os reforços de Alexandro, Gonzalo Plata e Carlos Alcaraz, né? Então, terão reforços para o Flamengo nesta quinta-feira diante do clube uruguaio no Maracanã, né? Então, o Flamengo poderia sim inscrever novos reforços a partir das quartas de finais, como foi feito, né? Então, esperamos que essas 3 contratações de Gonzalo Plata e Alexandre estrearam muito bem. Para quem consiga assistir o jogo, eles jogaram muito bem. Carlos Alcaraz também estreou bem diante do Corinthians, mas teve a expulsão, mas faz parte da situação, ele acabou envolvendo na briga, ele acabou faz parte, teoricamente, né? Não prejudicou muito o Flamengo, porque já foi nos acréscimos no segundo tempo, mas é um bom reforço aí que vai ajudar muito o Flamengo no restante da temporada e nos próximos anos também, né? Então é isso aí. Tamo junto e o Flamengo tá com uma situação complicada. Meu Deus. Galera, deixe seu like, hein?